Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para apresentar mais um complemento do NVDA. Ele vai nos ajudar em muito a utilizar os chamados emojis, aquelas representações gráficas tão comuns hoje em dia, né? Muita gente prefere usá-los a usar palavras, né? Então, vamos lá? Primeira coisa, nós vamos instalar o extra ou o complemento. Uns chamam de extra, outros de complemento. Download. Vou selecioná-lo aqui, ó. Hoje grupo expandido. Z emoticons 0. Ele se chama Z Emoticons, ok? A diferença de emoticons para emojis é o seguinte, os emoticons são a união da palavra emoção, emotion, com ícones. Você lembra quando a gente digitava, por exemplo, um abre parêntese e 2 pontos, olhando como se fosse de lado, né? Você veria uma pessoa com os olhos assim fechadinhos e o abre parêntese dava o sentido assim de um sorriso, né? A boca sorrindo. Então, esses eram os emoticons. Depois vieram os emojis, que são, né, uma representação gráfica muito mais complexa, né? Existem os mais variados. Então, vamos lá. Primeiro, como eu já selecionei aqui, ó, Hoje grupo expandido. Z emoticons 0. nós vamos instalar. Vou teclar Enter. Instalação de complemento diálogo. Tem certeza que quer instalar este complemento? Instale complemento. Muito bem, eu vou dar Tab Sim, botão ao e vou dar Enter, porque eu quero instalar. download. Reiniciar o NVDA diálogo. Foram feitas alterações. Ele vai pedir para reiniciar, né? Como vimos, eu vou dar Tab até Sim. Não, botão ao sim, botão ao Sim. Não. Teclei Enter. Ele reiniciou. downloads. E agora nós vamos partir para o uso. Detalhe, J9 logo. o nosso querido complemento aqui, ele não tem teclas de atalho definidas para o uso. Então, você vai ter que criar. Sempre que você precisar criar uma tecla de atalho ou uma combinação de teclas para ativar um complemento, você vai fazer assim, ó. Vamos abrir aqui o painel de controle do NVDA, insert N. NVDA menu. Desço com a seta. Preferências submenu P. Preferências, eu dou Enter. Configurações. Aí eu vou descer com a seta até aqui, ó. Dicionários, pronúncia, definir comandos. Definir comandos, ok? Eu dou Enter. Definir comandos diálogo. Para qual? Aí eu vou procurar, ele começa com a letra Z. Eu vou digitar a letra Z. Z emoticons recolhido 23 de 23. Aí, ó, Z emoticons, né? Que ele fala. Seta para a direita. Expandido. Itens. Aí, ó, itens. Eu vou descer com a seta. Nível 1 mostra a janela dos emoticons 1 de 1. Ok, veja, ele falou para que vai servir esse atalho que eu vou criar, não é? Para abrir a janela do próprio complemento, né? Com a lista de emoticons, como ele chama. Vou dar Tab. Adicionar botão Alt mais A. Adicionar é o que eu quero, vou dar Enter. Indisponível. Árvore. Nível 2 insira um gesto para a entrada. Muito bem, eu vou pressionar aqui, ó, Ctrl Shift F4. Contexto menu. Ok? Agora eu vou descer com a seta, ó. Ctrl mais Shift mais F4, teclado de computador. Teclado de computador. Seta para baixo. Ctrl mais Shift mais F4, teclado, todas as disposições. Todas as disposições, pode ser de desktop, laptop, enfim, ok? Agora, vou teclar Enter para confirmar. Definir comandos de... E agora eu vou dar Tab. Filtrar por... Até OK. Cancelar botão. OK botão. Ok, vou dar Enter. J9 logomarca. Muito bem. Agora vamos testar. Ó. Vou pressionar aqui Ctrl Shift F4. Z emoticons 3687 emoticons e símbolos diálogo. Pesquisar, edição Alt mais P em branco. Aqui, ó, você vai encontrar 4 coisas. Ele abre no campo de pesquisa. Então, eu quero pesquisar pelo termo cego, rosto, sol, praia, o que eu quiser, né? Mas antes de fazer a pesquisa, eu vou mostrar. Ó, ele abre na pesquisa. Vou dar Tab. Lista de emoticons e símbolos. Lista. Ele mostra uma lista já pré-definida aqui, ó. Vou descer com a seta, ó. Pele clara, pele morena, E aí vai. Vou dar Tab. Editor de texto, edição Alt mais em branco. Aqui é um campo para você digitar um texto. Por exemplo, digamos que você estivesse escrevendo para o Twitter, né? Então, você vai escrevendo aqui e depois vai adicionando, né, os emojis ou os emoticons, como ele chama. Vou dar Tab. Fechar botão Alt. Fechar botão, tá bom? Então, só tem essas 4 partes que você pode navegar por elas com Tab, Shift e Tab. Eu vou dar mais um Tab. Pesquisar,
edição Alt mais P em branco. Muito bem, eu vou pesquisar aqui por um ícone, eu vou digitar aqui a palavra cego. C-E-G-U. Para que ele procure, eu dou Enter. Cego. Lista de emoticons e símbolos. Ele já mostra a lista, eu vou descer com a seta. Homem com bengala para cego. Muito bem. Se eu quero usar este emoji aqui em algum lugar, eu posso pressionar a tecla F2, olha só. Copiado para a área de transferência. Então, aqui copiou para a área de transferência, eu colo onde eu desejar, tá bem? Agora, digamos que eu estou escrevendo um texto logo aqui abaixo, quer ver? Eu vou dar Tab. Editor de texto. Ó, editor de texto, vou colocar aqui, Oi, Caps Lock, Cap-I. exclamação. Oi, exclama, espaço. E coloquei a barra de espaço. Então, nesse campo de texto, eu estou escrevendo, né? Eu vou voltar para a lista, ó, Shift Tab. Lista de emoticons e Aí eu quero colocar esse aqui, eu vou dar uma seta para baixo. mulher com bengala, morcego. Bengala para cegos. Ó, bengala para cegos. Se eu quiser adicionar aquele campo de texto onde eu estava escrevendo, eu só dou barra de espaço, ele vai colocar no final, olha só. Espaço. Deu a barra de espaço, agora vamos dar Tab, olha lá. Editor de texto, edição Alt mais e selecionado Oi. Bengala para cegos. Viu? Se eu quiser adicionar mais algum depois, ó, Shift Tab, Lista de vou subir com a seta. morcego. Gente, eles colocam um morcego associado a cego. Mas tudo bem, né? Vou dar uma barra de espaço para aparecer o morceguinho lá, ó, barra de espaço. Espaço. Agora eu vou dar Tab. Editor de texto, edição Alt mais e selecionado Oi. Bengala para cegos morcego. Se eu pressionar o F2 aqui, eu vou copiar tudo que está nesse campo de texto. Ó. Vou pressionar aqui, ó, F2. Copiado para a área de transferência. Então, o F2 serve para eu copiar o que está na lista de emojis e também o que está nessa caixa de texto. Agora, uma coisa muito interessante é a seguinte. Se eu pressionar a tecla F3, seja ali na lista dos emojis ou nesse campo de texto aqui, ó, Oi. Bengala para cegos. ele copia para o campo de texto que tiver por trás desse aplicativo, melhor dizendo, desse complemento, né? Parece um aplicativo. Vou mostrar como funciona. Quer ver? Eu vou dar ESC para sair J9. e vou abrir o Word, ó. Documento 1. Aí eu estou escrevendo um texto, né? Aí eu coloco assim, ó, Oi, Caps I. exclamação. Oi. Espaço. Aí eu quero acrescentar aqui nos emojis. O que eu faço? Eu abro o aplicativo, ó, Shift Ctrl F4. Z emoticons 3687 emoticons e símbolos diálogo. Pesquisar. Eu vou digitar aqui a palavra Sol. S-U-L. Aí eu dou Enter. Sol. Lista de emoticons e símbolos. Lista. Rosto desolado. Vamos procurar aqui alguma coisa. Vou descer com a seta. Rosto soltando. Rosto de gato desolado. Girassol. Girassol. Bússola. Praia e guarda-sol. Ó, praia e guarda-sol. Aí eu quero que este emoji vá direto lá para o texto que eu estou escrevendo. Eu poderia pressionar F2 e depois colar, né? Mas se eu apertar o F3, ó. Colar. Muito bem, aqui eu dou ESC e vou para o documento Word, ó. Documento. Seta para cima. Oi. Praia e guarda-sol. Viram? O mesmo acontece se naquele campo de texto, ó, Shift Ctrl F4, ele vai aparecer Emoticons 3687 emoticons e símbolos diálogo. na pesquisa. Pesquisar. Mas aqui, ó, vou dar Tab até aquele campo de texto. Lista de emoticons. Editor de texto. Aí, editor de texto. Aí, digamos que eu colocasse aqui assim, ó. Vamos Vamos. sair. S-A-I-R. Sair. Aí eu quero usar um dos emojis ali. Eu vou dar Tab até o campo de busca. Você pode usar o atalho que é Alt B, mas eu não vou usar não. Vou dar Tab até chegar lá. Fechar botão. Pesquisar. Edição Alt. Ó, pesquisar. Vamos sair. Eu vou colocar aqui a palavra rosto. R-U-S-T-U. Tem um monte com rosto, né? Vou dar Enter. Rosto. Lista de emoticons e símbolos. Lista. Rosto risonho. Aí, o rosto risonho. Seta para baixo. Rosto risonho com olhos bem abertos. Esse aqui que eu quero. Então, o que vai acontecer agora? Vou dar a barra de espaço para este emoji ir lá para aquele campo de texto que eu estou escrevendo, né? Ó. Espaço. Quer ver? Eu vou dar Tab até ele. Editor de texto. Edição Alt mais e selecionado. Vamos sair rosto risonho com olhos. Agora, tudo que está nesse campo de texto, eu quero que vá lá para o documento do Word que eu estou escrevendo. Eu aperto F3, ó. Colar. Aí eu dou ESC. Ó, vamos subir com a seta para ver. Oi.
Praia e guarda-sol, vamos sair, rosto risonho com olhos bem abertos. Viram? Então, o F1 é para dizer para você o número de caracteres, ou seja, seria o que lhe auxiliaria quando você fosse postar no Twitter, por exemplo. Porque, digamos, se aqui eu abri um documento do Word, mas se eu tivesse aberto o WhatsApp Web, o Twitter, o que quer que seja que tenha um campo de texto, eu abro o complemento, não é? Os emoticons, e a partir desse momento eu posso pesquisar por um emoji, e quando eu o seleciono, ao pressionar F3, aquele emoji vai para o campo de texto do aplicativo que eu estou usando, né? Como eu disse, Twitter, WhatsApp Web, Word, o que quer que seja. E se eu estiver escrevendo naquele campo de texto, e eu quiser acrescentar ao campo de texto um emoji, eu vou pressionando a barra de espaço e ele vai acrescentando ao final. Aí, quando o meu texto estiver arrumadinho lá naquele campo de texto, né? Se eu pressionar F3, ele joga tudo para o campo de texto do programa que eu estou usando por trás. Porque aqui, no caso, esse complemento ele abre por cima, né? Deu para pegar? Então, ele abre por cima e o que eu faço nele eu jogo para o que está atrás, que é o programa, no caso, o aplicativo que eu estou usando. Então, eu vou deixar para vocês aqui, na descrição do vídeo, o link para vocês poderem baixar. E sempre lembrando que, eu vou mostrar aqui, ó, vou pressionar Insert N, para a gente chegar no painel, no menu, né, do NVDA. NVDA menu. Vou descer com a seta até Ferramentas. Preferências, ferramentas, submenu F. Enter. Ver log V. Vou descer com a seta. Visualiza, console para gerir complemento. Gerir complementos. Enter. Gestor de complementos de... Vou procurá-lo aqui, ó. Emoticons para o NVDA. Já achei. Vou dar Tab até... Sobre o ajuda do... Ajuda, aqui eu dou Enter, ó. Desconhecido. Para quê? Para você ver o manualzinho dele. Emoticons para o NVDA. Tudo que eu falei, ó, Insert T. Firefox. Está no Firefox, ó, Ctrl Home. Título nível 1 Manual dos Emoticons. Manual do Z-Emoticons. Um extra que nos oferecerá todos os símbolos e emoticons permitidos pelo NVDA. Viu? Aqui no caso ele está usando emoticons como se fossem emojis, mas é uma definição importante, é o que a gente já sabe, ok? Então tá aí, pessoal. Eu acho que vai ser bem legal se você curte usar. Você vai conhecer melhor, né? Porque tem uma amplitude enorme, né? Uma gama enorme de possibilidades com relação a eles, e vai poder trabalhar com as possibilidades que ele apresenta aqui, as quais a gente procurou demonstrar. Lembrando daquilo que lá no início indicamos, né? Você tem que criar uma tecla de atalho, uma combinação de teclas para ativá-lo. Lembre-se disso, porque senão fica o uso comprometido. Espero que vocês tenham gostado e que possa ser bem útil na comunicação que a gente faz hoje em dia de forma tão comum, utilizando, né, esses emojis, além da nossa boa língua portuguesa. E a nossa gratidão ao pessoal lá da lista do NVDA, uma lista de troca de e-mails, que sempre nos brinda com essas novidades, que envolvem muito trabalho e dedicação da parte deles. Um grande abraço a vocês. Até a próxima.